Amém? Amém? Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que estão conectados conosco na internet. Sejam muito bem-vindos. Amém? Vamos navegar agora pela palavra do Senhor e que Ele traga nessa noite alento, que Ele traga conforto, que Ele traga convicções, né? Que quando a gente está convicto, quando a gente encontra com Deus, o medo desaparece, as incertezas, as inseguranças, elas se evaporam, porque Ele é maior do que todas as coisas, é o nome sobre todo nome. Amém? Amém? Ele é Deus. Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita nos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por essas vidas que estão conosco através da internet, Senhor. Estão conectadas à Tua palavra e Tu, Senhor, estás com eles lá, mas também estás conosco, porque Tu és um Deus que vive fora do tempo, fora do espaço, porque Tu é dono do tempo, Tu é dono do espaço. Senhor, que a palavra que vai ser ministrada hoje aqui possa impactar todos os presentes, todos aqueles que futuramente ouvirão através da internet, porque ela vai ficar gravada e muitas pessoas terão suas vidas transformadas, impactadas para a glória do Pai, em nome de Jesus. Então, Senhor, que nessa data de hoje, nesse momento, Senhor, a Tua palavra faça, Senhor, um efeito transformador nas nossas vidas. Que nós encontremos, ó Pai, através dela, as respostas que temos buscado. Através da Tua palavra, ó Senhor, nós possamos andar em segurança, na certeza, Senhor, que Tu estás trabalhando para o nosso bem. E que ao sairmos daqui, sairemos totalmente transformados em palavras, atitudes e ações para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu trouxe uma palavra hoje, pode sentar. Eu trouxe uma palavra hoje, eu botei aqui, a palavra prevalece. A palavra de Deus, ela prevalece, ela sempre vai prevalecer. Amor, aumenta aqui, por favor, a altura. Só levantar um pouquinho. Aí tá bom. Tá bom? Obrigado. Então, a palavra de Deus, ela prevalece em todas as circunstâncias, em todas as situações. A gente, às vezes, né, a gente fala assim, nossa, Deus não fala comigo, eu não sei por que eu estou passando isso. Mas, no fundo, se nós fizermos uma reflexão, nós saberemos. Algo de errado nós fizemos e nunca foi Deus, não é culpa de Deus, é sempre nossa. Às vezes Deus falou, mas você não quis ouvir. Às vezes você tomou uma decisão por vaidade, né? E acaba que as coisas começam a desandar, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece os nossos corações, o íntimo dos nossos corações. Então nós podemos nos enganar a nós mesmos, mas jamais enganaremos a Deus, né? A gente pode passar para as outras pessoas algo extraordinário a nosso respeito e a pessoa falar, nossa, é uma pessoa bacana, não, é um rapaz bom, é uma moça decente, mas Deus conhece o íntimo, o coração. Né? A gente sabe que pelos frutos vos conhecerei, que a palavra diz, a gente vê os frutos de cada um. Qual o fruto que você está dando? Está conectado com Deus? Você está ganhando vidas para Jesus? Você está pregando a palavra de Deus? Você está orando pelos irmãos? Você está abençoando o ministério? Né? Então, tem muitas coisas que Deus vai olhar para o teu coração. Né? Para as pessoas, quando a gente faz isso, a gente pode impressioná-las, mas Deus olha para o íntimo do nosso coração. Né? E a gente às vezes fala, nossa, o que aconteceu? Calma, reflete sobre tudo que tu fez. Às vezes a gente tem a vaidade é tão grande, né? E a palavra de Deus diz, né, que a soberba é o princípio da queda, né? Em Provérbios. Às vezes a gente deixa aquele relacionamento de confiança, de amizade, de anos, simplesmente às vezes porque recebeu uma proposta melhor, algo mais confortável, algo mais bonito, e você deixa, né? Você foi corrompida pela ganância, você foi corrompida por aquela vantagem. Aí as coisas depois começam a desandar e você pergunta, não sei o que foi que eu fiz. São muitas coisas, isso também vale para relacionamento, isso vale para negócios, são muitas coisas, né?
Então, que a gente que conhece a verdade, a gente ande à luz da palavra de Deus, a gente ande em segurança, e quando Deus nos orienta através da sua palavra, porque todos nós sabemos que Deus e a palavra são um. Deus é a palavra. É um livro vivo, a Bíblia é um livro vivo. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, orando, a gente está falando com Deus. E Deus, às vezes, fala conosco, mas nós sempre somos guiados pelas emoções, pelos sentidos, e a gente deixa de andar nos caminhos do Senhor. Mas a gente acaba achando que estamos andando no caminho do Senhor, e não estamos. E a gente quer colher um fruto daquilo que não está plantando, porque não está conectado com a palavra. Porque se Deus é a palavra, a palavra de Deus são um, a palavra está falando comigo, e eu não estou obedecendo, eu estou me desviando de Deus. Estou seguindo um caminho paralelo, não o que Deus está falando comigo. Então você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre para ter as consequências, para colher as consequências. A consequência é baseada nas suas escolhas. Não é isso? Então, se eu sei que tem algo errado, eu vou fazer o caminho inverso. Cara, por aqui não é legal. Eu estou agradando a mim, eu estou agradando a fulana, a cicrana, mas eu não estou agradando a Deus. Eu não estou honrando a Deus porque eu simplesmente não estou ouvindo aquilo que Ele está falando que eu tenho que fazer. As emoções, os sentidos estão me impedindo de agir conforme Deus fala comigo. Amém? Então que nós possamos realmente botar em prática a palavra, ouvi-la, dar credibilidade a ela e vivê-la. Não é isso? Amém? Amém. Isso não estava no meu script, tá? Mas essa pedacinho aqui é de graça. Não paga nada por isso. A palavra toma o lugar de Cristo, do Cristo invisível. Ninguém pode ver Cristo, né? São raras as pessoas que já viram Ele visivelmente. Não é isso? Mas a palavra é o próprio Cristo. Ele é o Cristo visível, porque eles são um. Então, quando a gente medita na palavra, né, a meditação na palavra é uma visita a Cristo. É um relacionamento naquele momento que você está meditando na palavra, que você está orando na palavra, que você está... Porque eu falo, às vezes você acha uma frase bonita, linda, e você fala, lindo, mas não é bíblico, não foi Deus que falou aquilo. Então, Deus não tem fidelidade com aquilo que Ele não falou. Deus é fiel à sua palavra. Então, o crente tem que andar pela palavra. A gente quer retorno, a gente quer ver o agir de Deus, mas nós queremos agir pelos nossos sentidos. Esquecemos que devemos andar pela palavra de Deus. Amém? A palavra que vive em nós, ela entra no nosso sangue, porque a vida está no sangue. Nós temos que deixar essa palavra fluir no nosso sangue. Amém? Em Atos 19:20, ele diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ela não só crescia, mas ela prevalecia. Prevalecia onde? Contra a enfermidade, contra os problemas financeiros, contra os relacionamentos, contra quando as pessoas estavam ali numa vida dissoluta. Mas quando começava a orar, começavam os irmãos a abraçar e levá-la pela palavra, havia uma remissão, havia um caminho de volta ao Senhor. Havia um caminho de volta à verdade que liberta. Liberta, inclusive, da pecaminosidade. Amém? É a palavra. Um reavivamento em Éfeso estava abalando a nação. Não era a pregação de Paulo, não era a sua lógica ou filosofia, era a palavra de Deus. A igreja de Éfeso foi abalada, as estruturas de Éfeso foi algo assim que teve um avivamento extraordinário. Não era a inteligência, o intelecto, a filosofia de Paulo, era exatamente a palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus, porque era o próprio Deus operando milagres em Éfeso. Amém? Mas as pessoas estavam com os corações abertos, os ouvidos atentos para ouvirem a palavra, porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a transformação também. Os milagres também vêm pelo ouvir da palavra de Deus, a palavra de Cristo. Amém? Então nós temos que estar atento à palavra de Deus sempre.
Ela crescia nas mentes das pessoas, a partir do momento que elas estavam ouvindo a palavra pregada por Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas começavam a ter uma modificação, uma transformação, uma verdadeira metanoia nas suas mentes. Amém? E ela ganhava a supremacia sobre as enfermidades, sobre as suas fraquezas, os seus fracassos. A supremacia da palavra virava uma realidade. Ela tomava o seu lugar, porque eles estavam em conexão diretamente com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Amém? A fé faz sempre a palavra prevalecer. Não adianta eu subir aqui, eu trazer uma mensagem para vocês, a gente orar, a gente falar da palavra, mas você sai e vem as circunstâncias e começa a vir a dúvida, o medo, a insegurança. E Jesus falou isso muito bem claro na parábola do semeador, né? Ele falou que o solo é o coração, a semente era a palavra. Então você ouve a palavra, você tem que cultivá-la, adubá-la, regá-la, para que ela cresça, floresça e você colha frutos. Mas ele também falou que muitas pessoas, quando o calor batesse, elas morreriam. Quando viessem as aprovações, as tribulações, elas se afastariam de Deus. Elas fugiriam da verdade da palavra de Deus. E acabariam exatamente perdendo, né, a sua conexão com Deus, porque elas se afastavam da palavra. Elas perdem a comunhão. Porque da mesma forma que nós precisamos, como a planta precisa da terra e precisa da água, nós precisamos do alimento espiritual, nós precisamos de Deus, dessa conexão com Deus. A gente vive uma vida correndo atrás do material. Desde a hora que a gente se entende por gente, né? A gente sempre dá prioridade ao material, ao ter, e não ao ser. E nós precisamos exatamente buscar o nosso alimento espiritual, de estar em comunhão com Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é a nossa fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos estar conectados com Deus. Amém? Então, nunca deixe prevalecer os problemas, as dúvidas, os medos. Se alinha a palavra de Deus, tenha ela não só no seu coração, mas nos seus lábios, professando a palavra. Porque eu sempre falo aqui para vocês, Deus, ele criou tudo por meio da palavra. Tudo foi criado por palavra. Então, nós também declaramos aquilo que queremos ver. O que é que tu quer ver no teu relacionamento, nas tuas finanças, na tua casa, no teu negócio, na tua vida pessoal? O que é que tu quer ver? Declara aquilo que tu quer ver. Mas depois que declarar, confia. Confia, porque fé, como está em Hebreus 11:1, fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que não vemos, mas cremos que receberemos pela fé. Amém? É convicção, é certeza. Mas se você crê e daqui a pouco vem a dúvida, porque o papel do inimigo é exatamente isso, é duvidar. É tirar a credibilidade da palavra de Deus. É deixar os irmãos atordoados, atormentados, nervosos, estressados, com medo da vida. Por quê? Porque o medo é a fé invertida, o medo não vem de Deus. Porque não tem como coagir medo e fé, coabitar medo e fé. Não existe como coabitar medo e fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não é isso? Se o medo está prevalecendo, você precisa alimentar o seu espírito. Você precisa exatamente conhecer a palavra e professar essa palavra, declarar essa palavra, se alimentar dessa palavra, viver através da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra é a verdade e ela vai prevalecer sempre. A fé vem quando a palavra prevalece sobre o processo do pensamento. Quando a fé prevalece, vem o medo, vem a segurança. Você ora, Deus te dá uma resposta, né? Cara, você está ali firme, forte. Nossa, Deus falou comigo, Ele me deu a resposta. Nós vimos essa semana aqui um caso com a Cris, né, Cris? Mas às vezes você não ouviu a resposta. Não é que Deus não te deu a resposta. Ele deu, mas você não prestou atenção na resposta que Ele deu. O que é que acontece? Você acaba se afastando, você acaba saindo do caminho do Senhor, do caminho da palavra, você acaba perdendo essa conexão, por não ouvir, não porque Deus não falou. Né? A gente acaba deixando a dúvida, os medos, a ansiedade entrarem.
Não foi seu caso. Mas no seu caso também não tinha nem como, né, irmã? Né? Deus, tu vê que tu é uma filha muito amada, hein? Como todos aqui. Amém? Filha muito amada. Então, em Mateus 8, 23 ao 27, né? Eu vou ver só Mateus 23 ao 27, ele fala: vemos a palavra prevalecendo nos lábios de Jesus sobre as leis da natureza. Você vê que Jesus, ele acalmava o vento, as águas, com o poder da palavra. As ondas obedeciam quando Jesus falava. Acalme-se. E o mar se tornava numa calmaria. Os ventos, a tempestade, calavam. E os discípulos falaram: quem é esse homem que até o vento e os mares obedecem? Quem é esse homem? É a palavra de Deus. É a palavra que nós estamos ouvindo. É o poder da palavra nos lábios e no coração daquele que crê e confia em Deus. Amém? Amém? A mesma palavra que ele estava falando é a mesma palavra que nós falamos no nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Amém. É o poder da palavra de Deus. Então nós temos a palavra nos nossos lábios. Agora nós precisamos não só confessar, não só declarar, mas nós precisamos guardá-la no nosso coração, confiar nela. Amém? Você se lembra que ele disse: ó homens de pouca fé. Né? Você se lembra dessa passagem? A maioria aqui já leu essa parte da Bíblia, né? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria, e os homens se admiraram, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? O que foi que prevaleceu? A palavra. A palavra prevaleceu, como está em Mateus 8, 5, 12 ao 12, que vocês podem anotar e depois entrarem nesses textos. A palavra de Deus. Né? O discípulo andava com ele, mas não conhecia ele como Deus. Não reconheceram que ele era Deus. Quem é ele? Cara, eu e a palavra somos um. No início era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Amém? Esse é o nosso Deus. A palavra nos lábios de Jesus prevaleceu sobre a doença no servo do centurião, como está em Mateus 14, 13 ao 21. A palavra nos lábios de Jesus governou a lei da oferta e da procura, multiplicando pães e peixes. Amém? Esse é o poder da palavra. 5 pães e 2 peixes se multiplicaram até que 5.000 pessoas foram alimentadas e 12 cestos de pedaços sobraram. Porque sempre tem mais Jesus para oferecer do que aquilo que necessitamos. Ele é mais do que suficiente, sempre. Sempre tem mais cordeiro do que pessoas para se alimentar. E ele mostra isso em Êxodo, né? Quando ele estava tirando o povo do Egito, ele pediu para que o anjo veio para Moisés e Arão e pediu para que cada pessoa, cada família matasse um cordeiro e fizesse a Páscoa, a primeira Páscoa. Mas que se a família fosse pequena demais para comer aquele cordeiro, que chamasse o vizinho, porque o cordeiro é sempre mais do que suficiente. O cordeiro aponta para Jesus. Né? O sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta apontava para a cruz. Os umbrais da porta, madeira. O sangue de Jesus na madeira, apontando o que iria acontecer. E naquela noite, nada, o anjo da morte passou, levou todos os primogênitos, tanto de animais como das pessoas, mas nada aconteceu com os hebreus. Por quê? Porque eles eram santos? Porque eles eram perfeitos? Porque eles obedeciam à lei? Não, que nem existia lei ainda. A lei foi dada depois no Monte Sinai. Mas porque o sangue do cordeiro estava protegendo eles. E nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém. Amém? Esse é o poder da palavra, esse é o poder do sangue de Jesus, e que nós temos que andar à luz da palavra, confiando no que a palavra nos diz, nos ensina. Declarando e confiando, tendo convicção, certeza. Nada é importante do que o nosso relacionamento com Deus. Né? O marido não é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, a esposa não é mais importante, o filho não é mais importante. Nós não podemos tirar Deus e colocar alguém ou algo
Porque ele tem que ser primeiro. Então, para ele ser primeiro, nós temos também que fazer a coisa certa quando ele fala conosco. Amém? Porque senão ele não está sendo primeiro. Você acha que está fazendo primeiro, mas não está. Amém? Então, esse é o nosso Deus. João 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. E quando nós estamos falando a palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus, porque ele era o verbo que se fez carne. E nos deu a sua palavra. Amém? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que nós conseguimos enxergar, tudo que nós conseguimos ver, foi feito por Deus. E sem ele, nada teria sido feito. Eu falei a semana passada aqui, essa garrafa não foi feita por Deus. Não diretamente, mas ele deu o intelecto, um dom para alguém que desenvolveu a garrafa. As condições para que ela seja realizada, seja feita. Não é isso? Idealizada e está aqui agora. Então, tudo é feito por Deus. E sem Deus, ele nos dá a saúde, ele nos dá a inteligência, né, os dons profissionais, para que nós possamos desenvolver produtos, né, e coisas. Mas tudo depende de Deus, porque nós dependemos de Deus. Amém? E o que passa disso é soberba. Jesus e o verbo, eles são um. Jesus e a palavra são um. Amém? Deus honra a linguagem humana chamada Jesus de verbo. Todo o universo foi trazido à existência por palavras. Né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, né? Lá em Êxodo 3, quando Deus foi criar as árvores, as plantas, ele chamou e falou que a terra produza plantas frutíferas, árvores frondosas. Deus falou que a terra produz. E quando ele foi criar os peixes, Deus falou, lá em Êxodo, ele falou que os mares produzem, as águas produzem todos os tipos de peixe, grandes e pequenos. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, quando tu tira uma planta da terra, ela morre. Quando tu tira um peixe da água, ele morre. E quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. Nós não morremos fisicamente, mas morremos espiritualmente. A gente perde o brilho, a gente perde a intensidade do Espírito Santo em nós. Nós vamos nos apagando, é uma tocha que vai perdendo a sua luz. Nós precisamos desse alimento diário, dessa conexão com Deus, para podermos estar sempre fortes, sempre vigorosos, dispostos, e nada vai nos abalar, porque nós estamos plantados na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Ele é a nossa rocha viva. Gênesis 1:14 ao 19. Sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. A palavra de Deus, o Espírito cria coisas materiais, provando que o Espírito é maior que o material. Amém? João 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, temos a palavra falada nos lábios de Jesus. Então lemos o verbo feito carne, habitando em nosso meio. Então temos a palavra falada nos lábios dos apóstolos antes da revelação paulina vir. Não é isso? Nós temos a palavra falada. Em 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso também damos continuamente graças a Deus, porque quando ouviste de mim a palavra falada, a recebeste. Não como palavra de homem, mas como é em verdade a palavra de Deus que opera eficazmente em vós, os que credes. Então a palavra ela não tem poder eficaz se você não crer. E Paulo deixa bem claro aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 2,13. Eu vou ler novamente para vocês. Por isso também damos continuamente graças a Deus, porque quando ouviste de mim a palavra falada, palavra de quem? De Deus.
guiado, cheio do Espírito Santo. A recebeste, quer dizer, você recebeu a palavra. Você não recebeu como que está recebendo do homem. Você não olhou para o homem. Tipo assim, é o Renato que está ali no púlpito pregando. Não, eu estou recebendo de Deus. Porque ele está falando da palavra de Deus. Amém? A palavra a recebeste, não como palavra de homem, mas como é em verdade. A palavra de Deus, que opera eficazmente em vós, os que credes, os que acreditam, que confiam, que ela é a palavra de Deus. Amém? Amém? Enquanto Paulo estava em Tessalônica, era a palavra falada, mas suas epístolas são a palavra escrita. Em Tessalônica era a palavra falada, as epístolas é a palavra escrita. Amém? A palavra que dá vida. A palavra nos traz vida. A palavra nos dá vida. No Salmo 107:20, ele envia a sua palavra e os cura. Quem é que os cura? A palavra. Ele envia a sua palavra. A palavra de quem? Dele próprio. Como ela é enviada? Através de nós, o corpo de Cristo. Nós, os que cremos. Nós falamos, professamos a palavra de Deus, declaramos a palavra de Deus, confessamos a palavra de Deus. E damos credibilidade à palavra de Deus. Confiamos nela. Amém? Amém. E essa palavra foi manifestada na carne, como a palavra falada pelos lábios de Jesus, como a palavra falada pelos apóstolos, e finalmente foi colocada no papel, na linguagem dos homens, para que pudéssemos ter um registro permanente dessa palavra viva, que é a Bíblia. Amém? Amém. Então nós temos a palavra do próprio Deus, nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra, ela sempre vai prevalecer sobre os sentidos. Você pode estar no estresse, você pode estar, olha, tipo assim, naquele dia ruim. Mas se você se alimentar, se você pegar uma palavra, botar um louvor, você vai se alimentar, você vai se revigorar e você vai daqui a pouco nem lembra mais. Porque a palavra vai prevalecer contra os sentidos. Amém. Amém? E nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados pelo que cremos. Então, se nós cremos, nós não vamos deixar nada nos abalar, nada nos diminuir, porque eu sei quem eu sou e o que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Então, aquilo que está me tirando a paz na minha casa, no meu filho, na minha esposa, no meu trabalho, não é maior do que a palavra de Deus. Amém. Aquele gigante que naquele momento você olha e vê ele como um prédio de 20 andares, diante da palavra de Deus é um cisco, não é nada. Como aquela onda que se manifestou, aqueles mares revoltos, onde os discípulos entraram em pânico, não era nada quando Deus, Jesus falou, declarou, acalma vento, acalma mar, tudo ficou calmo, houve calmaria. As pessoas se espantaram porque disseram, quem é esse homem que até os mares e os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus vivo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome. Então, eu não sei qual o problema que vocês estão passando. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O nome de Jesus é maior do que tudo isso. Amém. Amém? O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E esse problema, essa circunstância, tem dia e hora para acabar. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. Veja, enquanto Paulo falava, estava em Tessalônica, era a palavra falada, mas as suas epístolas, depois de escrita, as pessoas tinham algo ali que ele escreveu, eles conviveram com ele, eles andaram com ele, eles ouviram ele pregar, mas depois ele deixava lá a palavra nas suas mãos. Alguns com certeza se alimentaram daquela palavra, outros não. Não é? Às vezes tem pessoas que assim,
Eu, por exemplo, eu posto todo dia um devocional do pastor Joseph Prince. Às vezes é um devocional não tão grande, às vezes ele é um pouco maior, mas as pessoas às vezes devem falar assim, esse é muito grande, eu não vou ler, eu não vou meditar nele. Eu falo, tá? Preguiça é pecado, tá, gente? Preguiça é pecado. Então, você está se afastando do próprio Deus, porque ali está a palavra de Deus. As suas prioridades estão te afastando da palavra. Você está renegando o próprio Deus. Ele não é uma prioridade para você. Porque é muito grande. A Bíblia também é um livro tremendo. Né? Você pode levar até um ano, dependendo da tua leitura, do teu tempo. Mas é a palavra de Deus. Tu não quer estar próximo de Deus? Tu não quer um relacionamento com Deus? Tu não ora tanto para que Deus fale contigo? Tá ali a palavra, mas você acha grande demais, é longo demais, é comprido demais o texto. Então, calma, gente, ó. Deus quer falar comigo, mas eu que não estou querendo ouvir. Então, não culpa Deus quando não ouvir a resposta. Dá prioridade ao que merece prioridade. Porque Ele quer ser sempre o primeiro em tudo, todas as coisas. Amém? Então, vamos nos conectar com a palavra. Romanos 4, 17, 19 nos dá uma imagem gráfica da palavra prevalecendo sobre o medo, a esperança e o conhecimento sensorial na mente de Abraão. A palavra de Deus foi falada por meio de anjo a esse homem e declarou, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Está Romanos 4, 17, 19. Eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Cara, é sensacional. Aquilo que eu falei anteriormente, declara aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Né? A gente olha um problema, eu falo, quando Deus disse que a terra era fria, escura e vazia, e Deus falou que haja luz, e houve luz. Já pensou se Deus chegasse e falasse, meu Deus, que escuridão? Ia ficar mais escuro. Né? Então, esse texto de Romanos 4, 17, 19, que fala do nosso pai Abraão, o pai da fé, ele fala exatamente isso, que ele traz as coisas, né, faz as coisas existirem como que já existisse. Ele traz ao visível aquilo que nós não vemos, mas cremos que pela fé receberemos. Amém. Então declara, a situação é aquela ali, eu sei que às vezes estou com uma dor no braço, mas se eu falar que está doendo e começar a declarar, a dor só vai aumentar. Mas se eu começar a declarar que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, essa dor vai sumir. Amém? Ela pode não sumir de imediato, mas ela vai sumir. Agora nós temos que declarar aquilo que queremos ver e confiar. Porque Jesus pagou o preço. Ele levou sobre ele, sobre o seu corpo, as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? E observe cuidadosamente a próxima frase, né, de Romanos 4,18. E ela diz, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Amém? Esperança e fé estavam em combate. Estavam combatendo esperança e fé. Porque esperança é uma, talvez sim, talvez não. Eu estou esperando, talvez aconteça. Fé não. Fé é convicção, é certeza. Que receberei aquilo que eu não vejo, mas pela fé eu vou receber. Fé é convicção. Aí a gente às vezes ora ali e tem fé. E outras vezes a gente ora e tem esperança. E a gente acha que está orando com fé, mas não é. É uma esperança. Amém? Então nós temos que saber. A fé venceu e tornou a esperança uma realidade. Quando a fé vence, aquilo que tu esperava se torna uma realidade. Mas se ficar só na esperança, tu vai ficar só na margem. Só na margem. Nós precisamos orar, confiar, declarar aquilo que nós pedimos em oração. Nós já começamos a agradecer porque já temos. Porque nós já conseguimos ver, já enxergamos
que aquilo já está se materializando para nós, para o nosso benefício, para o benefício da igreja, para o benefício do ministério, do corpo de Cristo. Então, somos abençoadores. Amém? Então, nós declaramos aquilo que queremos ver. Você se lembra, né, de Hebreus 11:1? A fé dá substâncias às coisas que esperamos. Ela é da substância, ela é a certeza, ela é a convicção. Hebreus 11:1. A esperança está sempre no futuro. A esperança sempre espera o futuro, é sempre o futuro. Eu tenho a esperança que daqui a 10 anos eu vou fazer minha casa, daqui a tal... os planejamentos, é uma esperança, né? É um sonho que nunca é real, é só uma esperança. A fé alcança e agarra a esperança e a traz para o reino do presente, do agora. Amém? Isso é fé, é convicção, é certeza. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, tendo cerca de 100 anos de idade, e a mortalidade do ventre de Sara. Aquele homem esperava um filho. Agora a fé transformou a esperança em realidade. Quando Deus, o anjo de Deus, falou com ele, quer dizer, é como nós estamos com a palavra de Deus. Era a palavra do próprio Deus falando com ele. Ele não duvidou. Quando o anjo falou, daqui, o ano que vem, por esse tempo, tu estará com o filho nos braços. Não é? A palavra diz que Sara estava escondida atrás da tenda e ouviu o anjo falar para Abraão e começou a rir. E ele falou o anjo falou para Sara, por que você está rindo? Não é? Então, mas Abraão não, Abraão creu. E aquela esperança se tornou em realidade. Mas ela é natural, porque ela falou, como eu já velha, né, já uma senhora de idade, não pude conceber um filho na juventude, como que agora velha eu vou dar à luz? Como meu marido já velho, terá prazer, né? Mas Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Amém? Então nós precisamos crer, acreditar. Contudo, olhando para a promessa de Deus, falada por um anjo, não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecido pela fé, dando glória a Deus, e estando plenamente certo que o que ele havia prometido, ele também era poderoso para cumprir, porque aquilo se tornaria realidade. Abraão não duvidou do que Deus estava prometendo para ele. E quantas coisas Deus nos promete em sua palavra? São muitas. Nós lemos, meditamos, oramos, mas daqui a pouco a gente começa a duvidar. E nós sabemos disso, não é? Nós começamos a duvidar. Mas ele não duvidou. Então nós precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Nós precisamos exatamente dessa transformação de mente para alinhar ela com o nosso espírito. E ter essa convicção. E eu tenho certeza que milagres, prodígios, coisas extraordinárias vão acontecer nas nossas vidas quando nós tivermos esse entendimento e estivermos exatamente plantados no solo fértil da palavra de Deus e não deixar nada nos abalar, nada nos tirar o nosso foco, a nossa realidade em Cristo Jesus. Amém? Nada. E assim, a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. Essa justiça deu ao homem uma posição diante de Deus, a posição de um amigo de Deus. Tu vê que todas as vezes que você confia na palavra de Deus, que você se alinha à palavra de Deus, que você age à altura da palavra de Deus, daquilo que ele fala com você, você está se tornando um amigo de Deus. Um amigo de Deus. Foi exatamente o que a passagem aqui nos mostra, a posição de um amigo de Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele é um amigo. E ele quer que nós sejamos também seus amigos, confiando. E como é que um amigo confia no outro? Um amigo chega aqui e fala, não faz isso. E você, cara, fulano é meu amigo, eu não vou fazer porque ele é meu amigo. Se fosse bom, ele deixaria que eu fizesse, né? Mas se ele está dizendo para não fazer, eu vou obedecer. Ele é meu amigo. Se eu falar, faz, que eu confio a pessoa, eu garanto, faz. Eu vou fazer porque o Adelar é meu amigo.
eu confio nele. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ele pede para a gente fazer, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente age pelo sentido, não confia na palavra de Deus. E ele é o nosso amigo. E não há outro amigo igual ele, tá? Nós podemos falhar. Nós podemos decepcionar. Nós podemos cair. Mas Deus jamais. Jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. E isso é a fidelidade de Deus. Fidelidade da sua palavra. E ele honra e cumpre a sua palavra. Amém? Aquele homem esperava por um filho. Agora, a fé transformou a esperança em uma realidade. E assim a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. Essa justiça deu ao homem uma posição diante de Deus, a posição de um amigo de Deus. Então, a fé nos torna amigos de Deus. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradarmos a Deus sem fé. E a palavra nos mostra isso. Um verdadeiro amigo confia no outro. Né? Eu tenho amigos que só, se eu olhar para ele, já sabe o que eu estou pensando. Já sabe o que é que eu vou fazer. Falei, sei se vai dar BO ou se não vai. Ele olhou para mim ali, eu já sei a situação. Então, isso é um amigo entende o outro. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando Deus pede, obedeçam. Vamos obedecer, vamos fazer. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem sempre algo maior e melhor para nós. Amém? A palavra em nossos lábios, né? Atos 6,7 nos diz que a palavra de Deus aumentou à medida que eles pregavam e praticavam o que tinham ouvido dos lábios do Mestre. Então, olha só, a palavra diz que a palavra de Deus aumentou, né? À medida que, primeiro eles pregavam, eles falavam, e depois eles praticavam. Eles ouviam, eles obedeciam o que a palavra falava. Eles praticavam. Então não é só ouvir a palavra, é praticar a palavra. É botar ela em ação. Eu falo, Deus fala, você ora, Deus fala, Deus pede para você fazer, mas você não faz. Você não obedece. Como é que você quer? Aí começa a hora de novo. Senhor, preciso que tu me ajude com essa situação. Mas Deus fala, faz que eu te ajudarei. Bota o pé e eu boto o chão. Amém? Porque é fé. Porque se você precisar ver para crer, então você não precisa de fé. Fé é exatamente tu crer naquilo que tu não vê. Mas pela fé, tu crer. Se precisar ver primeiro, sem agir, sem ação, por isso que é tão confundida aquela passagem, né, que eles falam que fé sem obra é morta. E no original não é obra, é fé sem ação. A fé precisa que alguém faça. Creia. Eu creio, vou fazer. E Deus vai prover. Amém? Amém? Então, fé sem ação é morta. A obra ali, que se perdeu nas traduções, né, no original, é uma ação, é o fazer. Não é a obra para poder barganhar alguma coisa perante Deus. Não, não. A obra é o fazer, é a ação. A fé sem ação é morta. Amém? Nós precisamos agir. A palavra começou a se desenvolver e crescer até se tornar uma força poderosa nos corações dos homens e mulheres. Era a palavra prevalecendo. A palavra prevalecendo. Ela está nos nossos corações, a gente ouve, ela está nos nossos corações, mas nós começamos a agir de acordo com a palavra. Colocamos em ação a palavra de Deus. Vivemos a palavra de Deus. Não meros ouvintes, 10 anos, 15 anos, 20 anos sentado no banco de uma igreja, de um grupo, de uma reunião, mas sai daqui, faz tudo o contrário. Começa bem. Tem muitos crentes, né? Tem 50 anos, começam bem. Começa empolgado ali uma semana, 2, um mês, daqui a pouco começa... eu sou um crente desviado, eu sou afastado. Porque, cara, é continuar. Como eu sempre falo aqui, o Salmo 91, ele fala, aqueles que habitam na casa do Senhor. E habitar é uma morada fixa, é um endereço fixo, não é uma passagem.
Não é algo que você está aqui hoje e amanhã você esquece. Não, eu habito, eu moro, eu resido na casa de Deus. Eu estou debaixo das suas sombras, eu estou debaixo das suas asas. Ele é meu escudo, ele é o meu broquel, ele é a minha proteção, ele é o meu Deus, ele é o meu suprimento, ele é a minha força, ele é o meu poder, ele é a minha juventude, ele é o meu suprimento diário, ele é o meu pão de cada dia. Amém? Amém? Isso é habitar na casa de Deus. Isso é viver na casa de Deus. Não é vir num grupo de reunião, ouvir a palavra. Não, não. É sair daqui e continuar habitando. Amém. Habitando. Ele é prioridade na minha vida. E como disse Josué 1:9, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué falou para aquele povo, não sei vocês, para onde vocês vão, o que é que vocês vão fazer, se vocês vão seguir os costumes da terra dos outros aí, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não desviaremos, não vamos retroceder, nós vamos adelante. Amém? Então, essa é a palavra de Deus. A palavra é eterna. Ela é eterna, como Deus. Ele é sempre jovem e a palavra é sempre nova. A palavra, ela não envelhece. Deus também é sempre jovem. Deus não tem idade, ele vive fora do tempo. Tem gente que olha e vê, às vezes sonha e vê Deus velhinho, né, com um cajado na mão. Não, Deus não tem idade, ele é jovem, ele é eternamente jovem. Ele é fora do tempo. Ele é dono do tempo e do espaço. Amém? Então, ele é um espírito. Nós também somos um espírito, que habitamos um corpo e temos uma alma, que é a nossa mente. Mas Deus é um espírito, não envelhece. Tu pode estar com 100 anos de idade. A pessoa, o corpo está debilitado. A mente pode até não funcionar, mas o seu espírito é eternamente jovem. O espírito não tem idade. Amém? Espírito é sempre jovem. Mateus 24:35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna. Amém? Nunca passará. Ela é uma parte de Deus, é o que Deus é. A palavra é uma parte de Deus. João 4:14-19. Filipe pediu a Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Cara, eles estavam andando com Jesus, né? Estavam ali comendo com Jesus, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, ouvindo os milagres que Jesus estava fazendo. E ele pergunta, e ele fala, Filipe fala, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, e não me conhece, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E quem vê ao Pai, vê a mim. Porque nós somos um, nós somos um. A mesma coisa, as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas muitas vezes estão procurando Deus. No céu, no sol, na lua, nas pedras. Cara, ele e a palavra são um. Você tem Deus na palma das suas mãos. Leva ele para o teu coração. As coisas, o céu, a lua, foram criadas por Deus, são criaturas de Deus. Foram criadas por Deus. Deus e a palavra são um. No início era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, nós temos que nos apegar à palavra. Da mesma forma que Filipe e os discípulos estavam andando com Jesus, o próprio Deus, e não o reconheceram, muitos de nós têm a palavra, mas não conseguem ver Deus. Eu queria ver Deus. Eu gostaria muito de ver Deus. Então pega a palavra aqui, ó. Toma. Prazer, Deus, prazer, tá? Amém? Amém? Entende que é uma questão de mentalidade, de relacionamento. Relacionamento. Tu muda a tua mentalidade e busca esse relacionamento, sabendo que a palavra e Deus são um. Amém? Amém. E aí tu vai dizer, opa, prazer, Deus. Jesus e o Pai são um. Jesus e a palavra, o Logos, são um também. O Logos de Deus.
A palavra de Deus. Jesus e o Pai são um. São 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Amém? Amém. João 12:49, Jesus disse, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que devo dizer e o que devo falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu falo, assim como o Pai me disse, assim falo. Então, ele mostra aqui que ele e o Pai são um. As coisas que o meu Pai me disse é que eu o falo. Palavras. Amém? Amém? Temos Deus na sua palavra. Você pode ver a coragem de Jesus na presença de doentes e de demônios. Ele estava usando as palavras do Pai e sabia que elas não poderiam falhar. Ele dava uma palavra, os demônios se retiravam. Era o quê? A palavra. E essa palavra nos foi outorgada a nós. No meu nome, vocês expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos. E se não duvidarem, eles serão curados. Amém. Amém? Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Você pode ver, né, muita coragem de Jesus. Jesus pregou a palavra e ela curou os doentes. Quebrou o poder dos demônios sobre os homens. Os apóstolos pregavam a palavra e os doentes foram curados. Os mortos foram ressuscitados e as multidões foram recriadas. Pregar a palavra significa pregar Cristo, porque Cristo é a palavra. Pregar o evangelho significa pregar a palavra, as boas novas. Amém? Quando falamos da palavra, falamos de Deus, porque os dois são um. Amém? A palavra nos faz amar. Até que a palavra prevaleça. João 13, 34 e 35. Nunca será conhecido no mundo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor era o poder predominante, aquele algo invisível que governava a igreja primitiva. Era o que governava a igreja primitiva. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor aqui é a prova do novo nascimento. Nós já somos novas criaturas. O Logos de Deus nos recriou. A palavra de Deus, o amor de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Então nós somos novas criaturas. Não é isso? Filhos amados, à semelhança do Deus Todo-Poderoso. O Logos de Deus nos recriou. Amém? Amados, amemos uns aos outros. O amor aqui é a prova do novo nascimento. Somente os amantes têm a evidência de que passaram da morte para a vida, porque amam os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quem não ama não encontrou vida, continua morto. Amém? Quem não ama não consegue ter vida. E é o que a palavra nos diz. O amor aqui é a prova do novo nascimento. Ele nunca recebeu a vida eterna, a natureza de Deus. Nunca. Quem não ama com sinceridade ao seu próximo, ao seu irmão, nunca recebeu a natureza de Deus. Somente quando a palavra prevalece no coração é que realmente conhecemos a realidade dessas coisas divinas. A palavra nos faz amar. Amar com sinceridade, sem interesse. Agimos por amor. Amém? Porque muito fomos amados. Amém? 1 João 2, 10, 11. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. E nele não há tropeço. Amém. Nele não há
tropeço. 1 João 2, 10 ao 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. A palavra de amor prevalecendo no coração tira o homem do reino da fraqueza e do fracasso, onde as suas palavras causarão ofensas e as suas ações levarão os outros a fazer o mal. A palavra nos faz conquistar. Se ele odeia seu irmão, ele está vivendo na escuridão, como diz a palavra. A palavra não prevaleceu em sua vida. Ele está andando como um homem comum. Só conhece Deus de ouvir falar, mas não tem relacionamento. Só de ouvir falar. Ah, eu conheço, eu creio. Fala até muitas vezes, tem até um intelecto legal, mas não conhece a palavra de Deus. Não vive a palavra de Deus. 1 Coríntios 3,3 diz, porque ainda são carnais, pois visto que a inveja, a desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Aqui responde todo o resto. Vou ler novamente. 1 Coríntios 3,3 diz, porque ainda são carnais, pois visto que a inveja e a desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quantos crentes, porque a palavra não prevalece neles, vivem como homens comuns? Doenças e enfermidades prevalecem sobre eles porque não andam na luz da palavra. Amém? João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então não tem como você seguir Jesus, andar com Jesus e estar em trevas. Tem escuridão na tua vida. Você se perdeu em algum ponto da tua vida. Algum caminho tu se desviou. Porque se tu está andando à luz da palavra, andando com Jesus, não tem como coexistir luz e trevas. Porque se tu entrar numa caverna, naquele breu, e tu acender um fósforo, a luz vai prevalecer. Riscou um fósforo no meio daquela escuridão, onde tu não enxerga nada. Aquele fósforozinho, palitozinho com um pouquinho de pólvora ali naquele palito, vai prevalecer a luz. A luz vai prevalecer. Imagina quem anda na luz da palavra de Deus. Amém. Não vai ter trevas que permaneça. Amém? Enquanto a doença prevalecer sobre você, você está andando nas trevas. Você não está andando na luz da palavra de Deus. Ele não é a sua prioridade. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Sair da religiosidade e ter um relacionamento íntimo, um amor fraternal, ter um amor pelo Pai, como temos pelos irmãos, como tivesse, tu olha para a palavra, é como tivesse aquele irmão do teu lado que tu olha e ama, fala assim, cara, eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu também amo essa palavra porque ela é o próprio Deus aqui na minha mão. Eu me alimento, ela é meu sustento, ela é minha vida. Ela é a minha salvação. Porque eu criei através da palavra, eu confessei através da palavra e eu tenho a vida eterna através da palavra. Amém? Amém? Então, como eu não vou amar a palavra de Deus? Como eu não vou levar essa palavra de Deus adiante? No mundo tão caído, no mundo de tantas trevas, de tanta escuridão, de tantas pessoas deprimidas, tantos jovens querendo tirar a própria vida, de tantos relacionamentos destruídos por falta de se alimentarem e andarem à luz da palavra de Deus. Porque as criaturas se afastaram do seu Criador. Se perderam correndo atrás de coisas que são passageiras. Porque aquilo que vemos é passageiro. O que não vemos é eterno. Amém? Amém? Você concorda mentalmente com a palavra, mas não age de acordo com ela. Enquanto você anda na pobreza e seu testemunho é de suas necessidades e carência, a palavra não prevaleceu na sua vida. Filipenses 4,19. Não tem lugar na vida que não é dominada pela palavra. O que é que tem em Filipenses 4,19? Não.
O versículo, Filipenses 4,19, quem sabe aqui, está na ponta da língua. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus, Criador do céu e da terra. Ele supre todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Jesus Cristo. Amém. Amém? Isso é o tipo de passagem que a gente tem que estar com ela na ponta dos lábios, dentro do nosso coração. A gente não pode se afastar da palavra de Deus. Ele supre cada necessidade de vocês, segundo as suas riquezas em glória em Jesus. Não segundo as suas faltas, as suas necessidades, mas segundo as riquezas de Deus em Jesus Cristo. São poucas? Será suficiente para cada um de vocês? Para cada um de nós? É mais do que suficiente. É cordeiro para mais de que suficiente. Amém? Uma confissão vacilante está presente quando a palavra não prevaleceu sobre suas faculdades de raciocínio e quando Cristo e a palavra não se tornam realidade. Você confessa aqui, você sai emocionado, você ouve a palavra, você se alimenta, mas ao chegar ali na frente, encontra uma pessoa que está falando das coisas do mundo, você já começa a tremer. Da economia, do governo, você já começa a vacilar. É uma confissão vacilante. Você não está firmado, alicerçado na palavra de Deus. Amém? Amém. Filipenses 4,13. Ainda não ganhou ascendência na vida infrutífera, porque a vida de Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a palavra diz que eu tudo posso, porque Ele é a minha força, se é Ele que me dá essa força para que eu tudo possa, como eu vou vacilar e dizer o contrário? Eu vou anular a palavra de Deus? Vou duvidar do que Ele está me dizendo, que eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece? Ele é o meu suprimento, Ele é a minha força, Ele é o meu poder, Ele é a minha vitória? Eu vou glorificá-lo, enaltecê-lo, cantar louvores, porque Ele é o meu poder. E nele eu posso tudo, porque Ele é quem me fortalece. Amém. Amém? Uma confissão vacilante está presente quando a palavra não prevaleceu sobre suas faculdades de raciocínio e quando Cristo e a palavra não se tornam realidade. Romanos 10:8. Mas que diz, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha como é forte isso aqui. Romanos 10:8. A palavra está perto de ti. Onde é que ela está? Na boca e no coração, porque a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Então ela está na boca, mas teu coração tem que estar cheio da palavra. E no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós não somos crentes mais ou menos, nós somos crentes porque cremos. E se cremos, somos crentes. Nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Amém? Meu coração nunca conheceu o segredo da fé até que eu vi esta verdade. Que a palavra deve prevalecer sobre a minha mente. A mente, às vezes, está me levando para as coisas do mundo. Para a inflação, para as confusões que tem aí no mundo, econômicas, financeiras, guerras. Mas eu não posso dar voz a isso. Isso é a minha mente, é o natural. Mas eu não vivo do natural, eu vivo do sobrenatural. O meu suprimento não depende do governo A, B ou C. Eu dependo do meu Rei, do meu Deus. Porque Ele supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Jesus Cristo. Então eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Ele pode até mandar um corvo para me alimentar, para me dar de beber, porque Ele é Deus. Como Ele fez com Elias, né? Elias ficou escondido numa caverna e Ele mandou um corvo alimentá-lo. Então Ele supriu a sua necessidade daquele momento. E Ele não pode fazer, ele não pode fazer isso hoje por nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém?
Ele não vacila, ele não muda, ele não é aquele que hoje é uma coisa, amanhã... Não. A integridade de Deus é para sempre. Ela não tem alternância. Amém? Ele é fiel. Quando a palavra se torna real para nós, então a fé deixou de ser um problema. Se você confia na palavra, se você crê na palavra, acabou o seu problema de fé. E para você crer e confiar na palavra, você precisa tomar uma decisão. Falar exatamente como eu falei aqui a semana passada, e já falei várias vezes, né? Tem um pastor lá de Minas Gerais, que ele falou uma vez para mim, falou, olha, na Bíblia fala que um peixe grande engoliu Jonas, mas se ele falasse na Bíblia que foi uma sardinha, foi uma sardinha. Não quero saber. Está na Bíblia? Foi uma sardinha. Porque Deus pode fazer uma sardinha engolir um homem. Ou a sardinha ia ficar maior do que o homem, ou o homem ia ficar menor do que a sardinha, mas Deus pode. Amém? Amém? Então, está na palavra, eu vou decidir crer na palavra de Deus. Amém? E aqueles que criam e confiam no Senhor verão a sua glória. Amém? Amém? Como são felizes que creem e confiam no Senhor. Esse é o nosso Deus. Não pensamos mais na fé ou na necessidade dela. Veja, Jesus nunca ensinou uma necessidade de fé. Por quê? Por que Jesus nunca ensinou uma necessidade de fé? Ele nunca chegou perguntando sobre fé. Porque ele tinha as palavras do Pai. Como nós temos hoje a palavra do Pai. Jeová é a força da minha vida. De quem terei medo? Deus é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Será de frio, do calor, da guerra, da falta? Cara, se ele é a minha força, se ele é o meu suprimento, de quem que eu vou temer? Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ele disse que é a força da minha vida, da nossa vida. Vocês confiam que Deus é a força da vida de vocês? Amém. Então ele é. Se ele diz, ele é. Eu tenho toda a força que preciso para qualquer emergência ou necessidade, porque Deus é a minha força. Eu não tenho sabedoria. A maioria de nós tem. Aí vamos lá, bem, 1 Coríntios 1,30 diz que Deus fez Jesus para ser sabedoria para nós. Nós não temos sabedoria em nós, mas nós temos Jesus que Deus o fez sabedoria para nós. Amém? Ele é a nossa sabedoria. O conhecimento do homem em faculdades, em curso, é um conhecimento natural que você adquire através do livro, mas sabedoria só vem de Deus. Tu não pode ter sabedoria na escola, na faculdade, através de livros, de curso, de imersão. Não, sabedoria não. Sabedoria só através de Deus. E ele fala, a todos que pedirem, ele vos dará de bom grado. Amém. Ele tem sabedoria para todos nós, em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que nós possamos tomar as decisões corretas, fazer o investimento certo, conduzir nossas famílias certas, confiar em Deus para entregar o nosso filho, a nossa esposa, o nosso casamento, as nossas finanças, agindo com sabedoria. Porque quem tem a sabedoria de Deus confia na sua palavra, confia nas suas promessas. Amém? Esse é o nosso Deus. No Salmo 27:1, Jeová é a minha luz, a minha salvação. Então, se ele é a tua luz e a tua salvação, não temas. Porque maior é aquele que habita em nós do que o que está no mundo. O que é que está tirando o teu sono? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está te incomodando? Cara, saiba que Deus é maior do que essa situação, do que essa circunstância. Amém? Colossenses 1,13 se tornou uma realidade, o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Então nós vamos temer, nós não estamos mais nas trevas. O Senhor das trevas não tem mais domínio sobre nós. Nós hoje estamos sobre outro senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Ele nos comprou por um alto preço, um preço de sangue, e nos transportou do reino das trevas para o seu próprio reino, o reino do Filho do seu amor.
Amém? Nós hoje pertencemos a Jesus, libertados da fraqueza, da cegueira espiritual, libertados do antigo estado mental, da incapacidade. Agora podemos fazer todas as coisas nele, porque ele se tornou nossa capacidade. Ele é a nossa capacidade. 2 Coríntios 3, 5, 6, se tornou nosso. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A palavra finalmente prevalece. Agora a palavra prevalece. Somos o que ela diz que somos. Ela diz que nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, vitoriosos, vencedores, vencedoras, amáveis, amados, abundantes, prósperos, saudáveis. Amém? Podemos fazer o que ele diz que podemos fazer. Ele é o que ele diz que é. E nenhuma palavra dele é desprovida da capacidade de fazer o bem em nós. 2 Timóteo 4,2 diz que se deve pregar a palavra de Deus sempre que possível, seja a tempo ou fora do tempo, corrigindo, repreendendo e estimulando as pessoas a fazer o bem. Amém. Então, olha o que Timóteo 4,2. Anotem isso aí. Meditem nela durante a semana. Ele diz, vou ler novamente, diz que se deve pregar a palavra de Deus sempre que possível, seja a tempo ou fora do tempo, corrigindo e repreendendo e estimulando pessoas a fazer o bem. Amém? Então, a correção e a repreensão é um ato de amor. É um ato de amor para quem faz o bem. Você está corrigindo, está repreendendo, porque você sabe que é o melhor para aquela pessoa, que você ama. É um ato de fazer o bem. Então, como diz a palavra de Deus, só corrige quem ama. Né? A palavra de Deus diz, filhinhos, não fique chateado, não fique com raiva quando você estiver passando por correção, porque só corrige quem ama. Se um pai não corrige um filho, ele não ama. Está deixando ele seguir um caminho errado e não traz ele de volta. Qual é o ato de amor que tem aí? Não tem amor. Você acha que é amor, mas não é. É simplesmente um ato de covardia, de medo. Você está se amedrontando em fazer a coisa certa. Está se anulando em fazer a coisa certa. Mas nunca deixe de repreender, nem deixe de corrigir por medo, porque medo e fé não pode coexistir. E sem fé não pode agradar a Deus. Amém? Amém? Deus não corrige com doença, Deus não corrige com enfermidade, Deus não corrige com acidente, Deus não corrige com nada que vem de mal. Porque tudo que vem de mal, a palavra diz que vem do baixo. Mas Deus corrige em amor. Amém? Deus não corrige com tragédias, com coisas... Não. Isso são escolhas que nós tomamos no longo do nosso trajeto da vida, mas não vem de Deus. Tudo de bom vem do alto, tudo de ruim vem de baixo. Não é isso que a palavra nos diz? Então nós temos que saber que Deus corrige com amor. O cajado de Deus não é para bater nas ovelhas. O cajado daquele pastor é para defender as ovelhas dos leões, dos ursos, né? Dos lobos selvagens, não para bater, é para defender. Por isso que João diz, filhinhos, não pequeis. Pecarem, saibam que vocês têm um advogado fiel, o justo Jesus Cristo. Amém. Um justo Jesus Cristo. Então ele não está aconselhando ninguém a fazer nada de errado, mas ele fala, não se preocupe quando vocês caírem, porque vocês têm um advogado fiel. O acusador, nós sabemos que não vem de Deus, que não é Jesus. O acusador é o inimigo tentando tomar conta da tua mente para poder chegar no teu coração. Por isso que Jesus diz, de todas as coisas, guarda o teu coração. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir
e o ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, também as coisas ruins vêm pelo ouvir. A religiosidade, as crendices, os ritos e os rituais, tudo vem pelo ouvir. E a gente acaba levando para o coração, e através disso, muitos homens e mulheres botam bomba e se matam, explode um monte de inocente, em nome de Deus, em nome da religião. Não, não, não. Isso é só um ritual, uma religiosidade onde Deus não habita. Porque Deus é amor. Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se sentado, né? E que possam sair daqui meditando e declarando essa palavra, e que tenho certeza que a semana que vem vocês terão testemunhos de vitória, testemunho de mudança, de transformação, não só na vida de vocês, mas na vida das pessoas que tenham contato com vocês, para a glória de Deus.